Vamos lá, senhores. Olha, vamos continuar com a nossa aula. E no vídeo anterior, nós estávamos tratando das condições da ação penal. Tá? Nós fomos até o item 4 da nossa aula, que nós tratamos das condições da ação penal. E eu falei com vocês o seguinte: hoje, o que se entende como sendo condição da ação penal para a maioria da doutrina? Primeiro, possibilidade jurídica do pedido já era, com a entrada do Código de Processo Civil, que passou a prever que isso não mais existe como condição da ação, então também não será como condição da ação penal. Hoje nós temos, portanto, como condições da ação apenas e tão somente legitimidade, interesse de agir e, por fim, a justa causa, que se aplica exclusivamente no âmbito do processo penal, tá? Isso foi o que nós vimos no vídeo anterior. O que eu quero salientar com vocês aqui é que isso que eu disse até então sobre condições da ação penal é baseado na doutrina clássica, é baseado na doutrina majoritária no âmbito do direito processual penal, tá? Em 90% dos livros, quando vocês estudarem a ação penal e pegarem para ler condições da ação penal, vocês vão ler isso o que eu gravei para vocês no vídeo anterior. Entretanto, devo advertir-lhes que existe doutrinadores que entendem da seguinte forma: essa classificação, essas condições da ação penal foram pensadas com base no processo civil. Foram pensadas com base na teoria de Lieberman, que Lieberman criou para o processo civil. E isso não se encaixa no processo penal. Se isso não se encaixa no processo penal, o processo penal tem que ter condições da ação própria, distintas dessa estrutura estudada pelo direito processual civil. Aqui, talvez o maior expoente dessa teoria, talvez o maior expoente desse raciocínio, seja o professor Aury Lopes Júnior. O professor Aury Lopes, ele fala o seguinte: não há que se falar nessa estrutura de condições da ação no âmbito do processo criminal. Ele diz o seguinte, no âmbito do processo criminal, o que existe são 4 condições da ação. 4 são as condições da ação que se aplica ao processo penal. E ele diz, primeiro delas, a denúncia ou a queixa-crime deve descrever um fato aparentemente criminoso. Então, a primeira das condições da ação é exposição de fato aparentemente criminoso. Isso significa dizer, portanto, que o fato ali elencado, o fato ali descrito, deve estar previsto na legislação processual e deve estar previsto na lei criminal como sendo um fato criminoso, não se podendo realizar denúncias por fatos atípicos, seja uma atipicidade material, seja uma atipicidade formal. Então, a primeira e necessária condição da ação penal para o professor Aury Lopes Júnior, que encabeça essa corrente distinta da doutrina majoritária, é: o fato descrito tem que ser aparentemente criminoso. Aí ele passa a dizer o seguinte: além do fato tem que ser aparentemente criminoso, tem que haver punibilidade em concreto. Significando o quê? Que com aquela ação penal se possa aplicar a eventual pena que se requer no caso. Razão pela qual não há que se falar em condição da ação se a pena já está prescrita. Não há que se falar em condição da ação penal se já adveio decadência. Porque nestes casos em concreto, eu não consigo aplicar concretamente a pena que ali se requer. Razão pela qual incide a segunda hipótese de condição da ação penal, punibilidade em concreto. As outras duas já é estudada pela doutrina tradicional. Ele diz que, além disso, tem que ter legitimidade e tem que ter justa causa. Tá, senhores? Então saibam que eu disse e gravei o vídeo anterior trabalhando com a doutrina clássica. Entretanto, vocês vão encontrar autores minoritários, e aqui citei o professor Aury Lopes Júnior, que trabalha com uma teoria distinta no que se pertine
as condições da ação. E ele diz, são 4 as condições da ação aplicadas no âmbito do direito penal. Primeiro delas, descrição de um fato aparentemente criminoso. Segundo, punibilidade em concreto. Terceiro, legitimidade para agir. E quarto, justa causa. A legitimidade e a justa causa é aquilo que nós já estudamos no vídeo anterior, tá? Só saliento isso para vocês, que vocês podem encontrar isso nos manuais e ficar meio doido. Esse professor falou coisa que não devia, como é que isso? Tá, eles assim pensam, mas são teorias minoritárias no âmbito do processo penal, tá? Claramente, se vocês pegarem mais de 90% dos manuais, eles trabalham ainda com aquilo que eu disse na aula anterior, mais precisamente sendo legitimidade, interesse e justa causa como sendo condições da ação penal. Tranquilo? Valeu!